Oi pessoal, nesta aula nós veremos a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Então, lembrando que numa progressão aritmética, cada termo da sequência é igual ao termo anterior somado com a razão. Então, vamos começar com o primeiro termo. O primeiro termo, nós representamos ele por A1. E o segundo termo, nós podemos escrever que ele é igual ao primeiro termo mais R, ou seja, o segundo termo é igual ao termo anterior, que é o A1, somado com a razão. E o terceiro termo? Bom, o terceiro termo é igual ao segundo mais a razão. Só que o segundo termo, nós acabamos de ver que é A1 mais R. E, somado com esse R aqui, fica A1 mais 2R. Então, A3 é igual a 1 mais 2R. E o quarto termo? O quarto termo é igual ao anterior a ele, ou seja, o A3, mais a razão. Isso é igual, o A3 acabamos de determinar que é A1 mais 2R. E, somado com R, isso aqui fica igual a A1 mais 3R. Então, A4 é igual a A1 mais 3R. E quem que é o A5? O A5 é igual ao termo anterior, o A4, mais R. Só que o A4 acabamos de ver que vale A1 mais 3R. E somado com R, isso é igual a A1 mais 4R. E o A6 é igual ao termo anterior a ele, o A5, mais R. Só que o A5 vale A1 mais 4R. Mais R, isso aqui é igual a A1 mais 5R. Então, note que isso aqui segue um determinado padrão. Isso aqui eu posso escrever como A1 mais 2 menos 1 que multiplica R, que vai dar esse 2, ou melhor, 3 menos 1 que multiplica R, que vai dar esse 2 aqui. O A4 eu posso escrever assim, A1 mais 4 menos 1 que multiplica R, que vai dar esse 3 aqui. O A5 eu posso escrever assim, A1 mais 5 menos 1 que multiplica R, que vai dar esse 4 aqui. E o A6 eu posso escrever como A1 mais 6 menos 1 que multiplica R, que vai dar esse 5 aqui. Então, repare que aqui no final eu tenho A1 mais 3 menos 1 que multiplica R. Esse 3 menos 1, ele é esse índice menos esse índice aqui. E aqui no A4 eu tenho 4 menos 1 que multiplica a razão. Esse 4 menos 1 é esse índice menos esse índice aqui. E no A5 eu tenho 5 menos 1 que multiplica a razão. Esse 5 menos 1 é esse índice menos esse índice. E no A6 eu tenho 6 menos 1 que multiplica a razão. Esse 6 menos 1 é esse índice menos esse índice aqui. Então, note que eu posso generalizar. O AN, o que vai ser o AN? Vai ser o primeiro termo mais n menos uma razão. Esse n menos 1 é esse índice aqui menos esse índice aqui. Então, acabei de determinar uma fórmula que determina qualquer termo da minha sequência. Se eu quero o 10º termo da minha sequência, no lugar do n, eu vou colocar o A10. O n representa a posição do termo na sequência. Então, se eu quero o 10º termo, no lugar do n eu coloco o A10. Então, o 10º termo vai ser igual a 1, mas, como 10 está no lugar do n, aqui eu vou colocar 10 também. 10 menos 1, que multiplica a razão. Ou seja, o A10 seria igual a 1 mais 9 vezes R.
Então, generalizando, o AN, que representa um termo qualquer da sequência, é igual ao primeiro, mais N menos 1, que multiplica R. E o AN é igual. Ou, também, eu posso usar essa fórmula aqui, que o AN, que é um termo qualquer, é igual ao AK, que também é um termo qualquer da sequência, mais N menos K, que multiplica R. Então, isso aqui, N menos K, é esse índice daqui, menos esse índice. Então, eu posso usar qualquer uma das fórmulas. Essa depende do A1 e aqui não depende do primeiro termo. Aqui pode ser colocado qualquer termo da sequência. Por exemplo, se eu tenho o A21 e quero determinar o sétimo termo da minha sequência, isso aqui vai ser igual. Se eu tenho o A7 e quero determinar o 21º termo da sequência, isso aqui vai ser igual o A7 mais esse índice menos esse índice, ou seja, 21 menos 7, que multiplica R. Ou seja, o A21 é igual ao sétimo termo mais 21 menos 7 dá 14, que multiplica a razão. Então, assim eu posso determinar o 21º termo da sequência conhecendo o sétimo termo, por exemplo. Então, aqui nós veremos 4 exercícios utilizando aquelas fórmulas ali. No primeiro exercício, determine o termo da posição 51 dessa PA aqui. Bom, nessa PA eu sei que o primeiro termo é igual a 4. A razão não está dada, mas eu posso determinar. Como é que eu determino a razão? Subtraindo dois termos consecutivos. Por exemplo, o A2 menos o A1, que é igual a 10 menos 4, que é igual a 6. Então, a razão é igual a 6. E eu quero determinar o termo da posição 50, 51. Quero saber quem que é esse termo. Bom, a fórmula eu sei que é para determinar um termo qualquer é AN igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. Bom, quero determinar o termo 51. Então, isso é igual a 1 mais. Reparem que aqui no lugar do N eu estou colocando 51. Então, o meu N vale 51. Então, aqui no lugar do N eu coloco 51 menos 1 que multiplica R. Então, meu A51 é igual ao A1, que eu sei que vale 4, mais 51 menos 1, que dá 50, vezes a razão que eu calculei que vale 6. Então, o A51 é igual a 4 mais 50 vezes 6, que dá 300. E o A51 é 4 mais 300, ou seja, 304. Na questão 2, obter a razão da PA A1, A2, A3 está o quê? A1 é igual a 7 e A5 é igual a 8. Bom, eu sei que AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Bom, eu tenho o A5 e eu tenho o A1. Então, nessa fórmula, eu já posso substituir o A1, que vale 7. Bom, o A5 eu sei que vale 8. Então, no lugar do AN, eu vou colocar 8. Note que aqui eu estou substituindo o AN pelo o A5. Então, A5 é igual a 1
mais n menos 1. Ao substituir a n por A5, eu estou assumindo que o n vale 5. Então, aqui eu vou colocar 5 vezes a razão. Bom, A5 vale 8. Então, 8 é igual a 1, que vale 7, mais 5 menos 1, 4, que multiplica a razão. Então, 8 menos 7 é igual a 4R. 8 menos 7 dá 1, igual a 4R. Portanto, R igual a 1/4. Questão 3. Determinar o número de termos da PA que tem os elementos 2, 10, 18 até o 250. Então, aqui ela não tem, essa progressão aritmética não tem 3 termos, não tem 4 termos. Tem vários termos aqui no meio. Então, para determinar o número de termos dessa PA, eu quero determinar o n. Bom, eu sei que o A1, o primeiro termo, vale 2. A razão dessa progressão aritmética não está dada, mas eu posso calcular subtraindo 2 termos consecutivos, ou seja, A2 menos A1, ou seja, 10 menos 2, que dá 8. Então, a razão vale 8. E eu sei que o último termo vale 250. Então, eu vou assumir que o AN vale 250. Então, eu vou utilizar a fórmula do termo geral, que diz que o enésimo termo é igual ao primeiro mais n menos 1, que multiplica a razão. Colocando 250 no lugar do n, eu vou conseguir determinar o n que equivale à posição desse termo aqui, do último termo. E, consequentemente, eu determino o número de termos da progressão aritmética. Né? Quando a progressão aritmética é finita, a posição do último termo equivale ao número de termos dessa progressão. Então, assumindo que o AN é 250, isso vai ser igual ao A1, que é 2, mais n menos 1, que multiplica a razão, que vale 8. Então, aqui fica 250 menos 2, igual. Aqui eu vou distribuir. 8 multiplica n e 8 multiplica o menos 1, que fica menos 8. 250 menos 2 dá 248. Isso é igual a 8n menos 8. Então, fica 248 mais 8 igual a 8n. 248 mais 8 fica 256, igual a 8n. Então, o n é igual a 256 dividido por 8. E 256 dividido por 8 dá 32. Então, a posição do termo 250, ele ocupa a posição 32. Então, n é igual a 32, que é o número de termos dessa progressão aritmética. A posição do último termo indica a quantidade de termos dessa progressão. Questão 4. Qual é a razão e o primeiro termo da PA AN, tal que A1 mais A5 é igual a 26 e A2 mais A9 é igual a 46? Bom, sabemos que, pela fórmula do termo geral, que AN é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Bom,
eu tenho essa informação, que A1 mais A5 é igual a 26. Bom, pela fórmula do termo geral, eu posso escrever o A5 de uma forma diferente. O A5 pode ser escrito como o A1 mais 5 menos 1, que multiplica a razão. Repare, estou colocando 5 no lugar do n. Então, aqui também vou colocar 5 no lugar do n. Então, o A5 é igual ao A1 mais, e aqui eu vou distribuir os termos, mais 5R menos R. Ou melhor, não precisaria distribuir, basta subtrair, ou seja, 4R. Então, assim que eu posso escrever como A1 mais 4R. Então, essa equação aqui eu posso escrever da seguinte forma. A1 mais A5, que é A1 mais 4R. Isso aqui é igual a 26. A1 mais A1 dá 2A1 mais 4R. Isso aqui é igual a 26. Bom, essa é a nossa primeira equação. Agora, vou usar outra informação. A2 mais A9 é igual a 46. A2 mais A9 é igual a 46. Bom, o A2 eu posso escrever como A1 mais uma razão. O termo anterior mais uma razão. O A9 eu posso escrever como o A1 mais 9 menos 1, que multiplica a razão. Estou usando a fórmula do termo geral. Então, o A9 aqui é igual. O A9 é igual a 1 mais 8, que multiplica a razão. Então, aqui nessa equação, eu posso escrever ela como sendo A2 mais A9. A2 é A1 mais R. E o A9 é A1 mais 8R. Isso aqui é igual a 46. Apenas substituir o A2 pelo que encontrei e o A9 pelo que encontrei aqui. Então, agora somando A1 mais A1 dá 2A1. R mais 8R dá 9R. E isso é igual a 46. Bom, então essa é a minha segunda equação. Então, agora, eu vou usar essas duas equações. Eu tenho a minha primeira equação, que é 2A1 mais 4R igual a 26. E tenho minha segunda equação, essa é a minha primeira. E tenho minha segunda equação, que é 2A1 mais 9R igual a 46. Bom, tem vários jeitos de resolver isso aqui. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, isso aqui é um sistema de equações do primeiro grau. Bom, na primeira equação, eu vou isolar 2A1. 2A1 é igual a 26 menos 4R. E na segunda equação, vou fazer a mesma coisa. Vou isolar o 2A1. 2A1 é igual a 46 menos 9R. Bom,
fazendo isso, repare, a expressão aqui que eu tenho, a minha expressão do lado direito dessa primeira equação é igual a 2 a 1. E na segunda equação, a minha expressão do lado direito também é igual a 2 a 1. Então, essas duas expressões são iguais à mesma coisa. Então, essas duas expressões são iguais. Então, eu posso dizer que 26 menos 4R é igual a 46 menos 9R. Bom, então agora eu posso escrever menos 4R, passando menos 9R para o outro lado, com sinal trocado, fica 9R. Isso é igual a 46, e passando 26 para o outro lado, com sinal trocado, fica menos 26. Menos 4R mais 9R fica 5R. Isso é igual a 46 menos 26 dá 20. Portanto, o R é igual a 4. Então, eu descobri a primeira coisa que o exercício pede. Descobri a razão. Então, a razão é igual a 4. Agora, eu tenho que descobrir o primeiro termo. Bom, sabendo a razão, agora para descobrir o primeiro termo é fácil. Basta substituir o valor de R que encontramos em qualquer uma das duas equações, na primeira ou na segunda, tanto faz. Aqui eu vou optar por substituir R na primeira equação. Então, substituindo R igual a 4 na equação 1. A minha equação é 2 a 1 mais 4R igual a 26. Então, 2 a 1 mais 4 vezes R vale 4. Então, aqui eu substituo por 4, igual a 26. 2 a 1 mais 4 vezes 4, 16, igual a 26. Então, 2 a 1 é igual a 26 menos 16. Então, 2 a 1 é igual a 26 menos 16, dá 10. Então, a 1 é igual a 10 dividido por 2, que dá 5. Então, o primeiro termo vale 5. E eu teria encontrado esse mesmo valor 5 se substituísse R na minha segunda equação. Bom, então acabei de determinar a razão e o primeiro termo dessa progressão aritmética.